Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Maria Lopes, São José Almeida, David Santiago. Eu sou a Sónia Sapaz e este é o primeiro Poder Público de fevereiro. O episódio de hoje vai ser tutti frutti, desde logo porque vamos misturar temas distintos, como é habitual, mas também porque vou querer ouvir-vos sobre a própria da Operação Tutti Frutti, que esta semana deu origem a 60 acusações. E se calhar entramos na conversa por aí, começamos já. 8 anos depois, o Ministério Público acusou 49 pessoas e 11 entidades, num total de 60 acusados, dos crimes de corrupção ativa e passiva, corrupção ativa e passiva agravadas, branqueamento, prevaricação, tráfico de influência, falsificação ou contrafação de documento agravada e burla qualificada. E isto de acordo com a nota que estou a citar, que foi enviada à Comunicação Social pelo Ministério Público. A acusação fez estrondo em Lisboa, sobretudo, com 4 presidentes de juntas de freguesia do PS implicados, mais 2 vereadores da Câmara de Lisboa, uma do PS e outro do PSD, e 2 deputados do PSD. Maria, depois deste extenso rol, acreditas que o caso pode vir a ter implicações nas eleições autárquicas do outono? implicações, bom, isso terá, não é? Nas equipas, supostamente já não, aqueles autarcas ficarão fora de listas. Implicações políticas. Ficarão fora de listas? Não. São acusados. Não sei, não é obrigatório. Não, já são acusados. Portanto, se eles, a partir do momento em que renunciem ao mandato, presumo que depois... Mas eles ainda não renunciaram. Eu estou a fazer a pergunta porque alguns... Os presidentes de junta ainda não renunciaram, mas presumo que seja o próximo passo. Eu acho estranho como é que ainda não o fizeram. Agora, o vereador... porque alguns já suspendeu até o mandato no Parlamento. Mas não como... Daí a pergunta, enfim. Continua a ser uma incógnita porque é que Luís Newton suspendeu o mandato no Parlamento e não o faz na Junta de Freguesia. Agora, o vereador e a vereadora na Câmara de Lisboa já suspenderam o mandato. Portanto, parece um bocadinho incoerente suspenderem o mandato agora e em setembro candidatarem-se novamente, até porque o seu nome tem que aparecer nas listas muito antes disso, não é? Por isso... supostamente é por aí, é por esse princípio que eu me estou a reger. Não irão entrar nas listas. Agora, obviamente que terá implicações políticas no discurso político, porque isto será aproveitado pelo Chega, ainda que seja um partido cada vez mais queimado com questões judiciais, embora sejam questões judiciais da vida pessoal dos deputados, que isso é um outro argumento que agora André Ventura já usou ontem, por exemplo, no debate quinzenal, não é? Quando o desafio que ele fez a Luís Montenegro era sobre as pessoas que, no exercício das suas funções, tivessem cometido crimes, que não é o caso destes 2 casos que aconteceram. Portanto, obviamente que terá implicações. Agora, a minha pergunta até vai um bocadinho mais atrás, é porquê é que estas pessoas integraram as listas em 2021, porque já se sabia das investigações, já havia muita informação cá fora. Eu não compreendo porque é que o PSD, para já, agora está a demorar tempo a reagir, porque está, não é? Não houve... Carlos Eduardo Reis é deputado do PSD e, por estar no estrangeiro, ainda não fez nada, não disse nada. Isso é compreensível? Não é compreensível. Obviamente que o partido não lhe pode pôr uma arma neste momento através do telefone, não é? Já que ele não está cá, mas o próprio deputado devia ter um bocadinho mais de consciência daquilo que está a fazer, ou melhor, daquilo que não está a fazer. E por isso, sim, haverá impacto no eleitorado, com certeza. Eu presumo que sim, não sou eleitor em Lisboa, mas presumo que sim. Fernando Medina e Eduardo Cordeiro, que chegaram a ser arguidos neste caso, foram, afinal, ontem, ilibados pelo Ministério Público. São José, este caso, o caso Tutti Frutti, mudou-lhes o futuro político? As coisas podiam ter sido diferentes? Eu creio que sim, que mudou, que teve influência. E vou explicar porquê. Começo até pelo Eduardo Cordeiro, para clarificar uma coisa. Eduardo Cordeiro suspendeu a sua atividade política
não partidária, porque ele faz parte da direção do PS, mas a sua atividade política pública nas últimas legislativas não quis ser candidato a deputado por causa da Operação Influencer. Não é diretamente por causa deste caso. Este é anterior. Este é anterior. Mas eu penso que há um fundo de desgaste psicológico em Eduardo Cordeiro ao longo destes 8 anos nesta investigação, que criaram um fundo de desgaste pessoal que com a Operação Influencer rebentou. E eu lembro que Eduardo Cordeiro era o candidato natural que o partido queria para ser candidato à Câmara de Lisboa nas próximas eleições, e neste momento já mesmo ilibado não pode ser, porque já há uma candidata, Alexandra Leitão. Tal como a Sintra, que era uma das outras hipóteses para ele. Não, ele não era. Ele, o que queria era Lisboa. Mas pronto, lá o que o partido andou a experimentar e a falar é outra coisa. Bom, e é o que faz sentido, porque é a Câmara em que ele foi vice-presidente. Sem dúvida que lhe mudou alguma coisa. Mudou, até porque a saída da atividade política, seja com o processo influencer, eu sei o desgaste que isto anteriormente fez em Eduardo Cordeiro. E isso era visível. Em relação ao Medina, eu também creio que mudou, e muito, a situação de Fernando Medina. O desgaste recorrente, as notícias baseadas em fuga de informação, com uma acusação absolutamente tola, porque a deliberação da entrega do terreno para o campo de Reiby foi tomada numa Assembleia Municipal em que ele nem sequer estava, ou numa reunião da variação da Câmara em que ele nem sequer estava. Quer dizer, acho que mudou, causou desgaste, e eu lembro que Medina, a certa altura, era visto no PS como o sucessor de António Costa. E há um desgaste político e público de Medina que o levaram a esvaziar essas suas ambições políticas. E, portanto, eu acho que sim, o provavelmente este caso já interviu. teve reflexos na última eleição na eleição que ele perdeu. Ele nunca tinha ido a nenhuma. Claro. Portanto, eu acho que sim, que tem implicações políticas. Mas acham que teve nas últimas autárquicas, é isso? O caso já era conhecido. Mas não teve pós-autárquicas que foram eleitos nas juntas de freguesia. Então... Mas, sim, eu questiono. A maior parte desses nomes não apareciam nas notícias. Não apareciam? Sim. Então Não, apareciam ainda mais. Exato. Em segundo plano. Não. O Newton sabia-se perfeitamente. Sim, o Newton sabia. É também passarmos um bocadinho um atestado de incapacidade de interpretação aos eleitores. Eu diria que os eleitores julgaram aquilo que foi ou não foi a boa gestão camarária de Fernando Medina, e souberam separar o trigo do joio, até porque a comunicação social nisso foi fazendo sempre o seu papel de dizer que era um processo aparentemente absurdo no que dizia a respeito ao caso de Fernando Medina. E, portanto, tirar essa conclusão, eu, pelo menos, quero dizer que eu não tiro de maneira nenhuma essa eu conclusão. só questiono, até porque é uma questão que lancei, porque os autarcas mais diretamente envolvidos foram reeleitos. Sim. Eu acho que, portanto... Sim, mas eu o que disse em relação ao que prejudicou Medina não era e também não acho que tenha deixado deixado já, mas isto é uma questão de opinião, de convicção. Claro. Também não acho que Fernando Medina não tenha sido candidato à liderança do PS por causa deste processo. Acho que não foi por isso. Foi por saber que não tinha condições internas de disputar verdadeiramente a liderança com Pedro Nuno Santos, que tinha o aparelho controlado. Há muito tempo que se sabia disso e, portanto, não quis arriscar. Bem. Mas é a minha convicção. Acho que este processo não tem nada a ver com isso. Sim, pronto. Mas eu acho que teve... até porque, pelo que sei, pessoalmente, teve. Mas vamos ver quando é que a justiça deixa de tentar interferir na política, até porque há aqui uma coisa que eu acho perfeitamente esquizofrénica até, que é aquelas considerações que vêm no despacho. Nós fizemos notícia disso, sobre que Medina não cometeu nenhum crime. Mas fez para aqui umas coisas que, se a gente conseguisse provar, era um crime.
Depois fala de umas Terá regras feito. administrativas ultrapassadas, que eu não sei onde é que isso é crime, não é? Porque ultrapassar procedimentos acontece em todas as câmaras, acontece até em ministérios, às vezes com a pressa de desenvolver processos. Mas deve ser uma coisa excepcional, porque se as regras são aquelas, é aquelas que se devem tá seguir. bem, Não é, desculpa, não acho normal desculpa, a repetição, normalizar-se isso. Não ok? estou a normalizar. Portanto, o que eu estou a dizer é que o Ministério Público quis deixar sobre Fernando Medina uma dúvida ética qualquer, não é? Que, aliás, no dia em que soube do despacho, na terça-feira, creio, não vou citar qual é a televisão, porque não vou estar aqui a dizer isso, mas havia uma televisão, um canal por cabo, um canal noticioso, que nas fotografias que apresentava de todos os acusados, a primeira fotografia que aparecia era Fernando Medina e depois dizia não foi acusado, mas estava lá a cara dele e era a primeira. Deixa lá que nós hoje também, meia culpa, não diretamente, mas podia ter visto, nós hoje também fazemos uma coisa parecida, que é na crónica do João Miguel Tavares, a foto é do Medina sobre corrupção. Porque era a pessoa, uma das a mais conhecida. Mas aquilo não foi acusado. Aquilo não tem legenda, fica estranho. Sim. Agora, o ponto, eu estou de acordo, isto é uma prática comum. O Ministério Público, sempre que não consegue deduzir acusação, deixa no ar que dúvidas. Foi e faz sempre isso. Isso é uma prática. O Ministério Público fez dele arguido há pouco tempo, não é? Sim, não, mas o deixar no ar, acho que não nos vamos esquecer que ainda foram extraídas certidões por causa do Joaquim Mourão, não é? Sim, portanto, Mourão. ainda há havia essa parte. outro, sim, claro. Outra coisa. Esse ainda vai correr, sim. Não, mas eu digo, mas eles deixam essas dúvidas em relação ao próprio processo do qual não deduziram a acusação. E aí é que eu acho que é uma... Mas que não é de agora. Sim, nós, não é. se olharmos para trás, já fizeram isso noutras ocasiões e, portanto, isso é que está errado, obviamente. Bom, nós continuamos a estar a um ano das eleições presidenciais e já temos uma lista de pelo menos 3 candidatos oficiais ou prestes a oficializar as candidaturas, e há outros que já se chegaram à frente. Eu falo concretamente de Gouveia e Melo, de André Ventura e de Marcos Mendes, que se lança hoje na corrida a partir de Faf, a sua terra natal, às 18 horas. David, há uns anos dizia-se que a SIC vendia sabonetes e presidentes da República. Será assim tão fácil para Marcos Mendes fazer um remake daquilo que foi a eleição de Marcelo Rebelo de Sousa, comentador e professor na altura, em 2016? Eu acho que não só será muito difícil, como provavelmente até impossível. Esses tempos já lá vão, a televisão já não tem a predominância, digamos assim, mediática que tinha na altura. As redes sociais hoje em dia, sobretudo no eleitorado mais jovem, ocupam muito desse espaço. E o contexto político é completamente diferente, não é? Obviamente, eu vou começar pelas semelhanças, há similitudes entre ambos vão, digamos assim, à terrinha apresentar ou formalizar a candidatura, sendo que, no caso de Marcelo, é uma terrinha construída, emprestada, digamos assim, porque era a terra dos pais, não é bem propriamente ele, Faf é de da facto a avó, terra até acho sim, de Marcos Mendes, mas ambos vão à terrinha tentar fazer uma iniciativa suprapartidária, ou seja, sem... tentar, até porque a candidatura é uma candidatura unipessoal e, portanto, nesse sentido faz parte esse teatro, digamos assim, mas de facto há aqui essa tentativa também de Marcos Mendes, não convidou dirigentes nacionais do PSD e, portanto, tem todo esse objetivo de se mostrar, digamos assim, acima do partido, para lá do partido. Só que o panorama político é completamente diferente. Marcelo venceu em 2016 com 52% dos votos e fê-lo ou seja, numa corrida eleitoral em que não havia um único candidato com relevância política no espaço do centro-direita e da direita. Ora, isso é muito diferente hoje em dia. E nós agora, para já, dificilmente haverá alguém com 52% nesta, até porque o mais provável é ver a segunda volta. Mas no caso do centro-direita e da direita, agora Marcos Mendes vai disputar o seu potencial eleitorado com Mariana Leitão, da IEL, e, em particular, com André Ventura, do Chega, e Gouveia e Melo,
que é de todos, digamos E será, assim. será que Paulo Portas ainda se chega à frente? Pois, depois há também essa dúvida, ou até outras. Poderá haver outros candidatos mais à direita que não estejamos agora... Bem, não sei. Isto, acho que neste momento é uma espécie de caixa de Pandora que se abriu as candidaturas presidenciais, mas de facto eu lembro da São José Almeida na altura ter noticiado que o próprio Paulo Portas também não afastava ou não fechava totalmente a porta e, portanto, nesse sentido... bem, se Paulo Portas avançar, então eu acho que Marcos Mendes fica praticamente inviabilizado, porque acho que iam, digamos assim, comer o eleitorado um do outro e seria muito difícil. E, portanto, isto para dizer que eu acho que não se pode traçar esse paralelismo. Pode traçar naquilo que é a forma como Marcos Mendes está a preparar e se quer apresentar enquanto candidato. Tudo o resto é diferente. O currículo passado, não é? A ligação foram ao ambos comentadores, eu partido, esqueci-me de referir isso, etc. ambos comentadores na televisão, em particular, com um passado de muitos anos em prime time, inclusive Ambos líderes do ao PSD. domingo, ambos foram líderes, eu tinha essas notas e acabei por não ler isso, foram ambos líderes do PSD, ambos têm também um discurso bastante... próximo do cidadão comum, ou seja, Marcos Mendes até dizia agora no domingo que fez esse esforço quando passou do cabo para um canal aberto de tentar ter uma linguagem mais simples, mais acessível a todos os eleitores. Marcelo também sempre teve essa capacidade de comunicar com toda a gente. Portanto, até aí nas características pessoais, se quisermos, há bastantes similitudes. Tudo o resto é diferente. Mas até desde que Marcos Mendes passou a comentador da SIC, já se fazia essa leitura na altura, sim. Leitura, E ele próprio logo admitia nessa altura, já em 2015 ou 2016, num perfil que hoje escrevemos, também dizemos isso, que ele já na altura admitia a possibilidade de ser candidato a Presidente da República. Até antes disso. Pronto. Maria, É uma ambição antiga. Antiga, não? Maria, o que é que justifica esta aparente aceleração do processo eleitoral? E eu digo aparente porque também ponho a hipótese de ser só uma percepção nossa pelo facto de as últimas presidenciais terem tratado de uma reeleição, o que obviamente nunca gera tanta pressa ou tanta avidez por parte dos candidatos. Sim, 2021 é um caso diferente, não é? Porque havia um candidato natural, que era o próprio Marcelo, a recandidatar-se, mas se recuarmos a 2016, quer dizer, na verdade teremos que recuar a 2015, porque as eleições foram em 2016, eu lembro que eu fiz a apresentação, o lançamento da campanha de Marcelo Rebelo de Sousa, e ele fez o lançamento da campanha, quer dizer, pelo menos em Lisboa, no final de outubro. As eleições eram em janeiro, portanto, um dos principais concorrentes às eleições só o fez em outubro e só terá admitido isso bem em setembro, final de setembro. Portanto, sim, o calendário desta vez está muito mais apressado. Porquê? Bom, se calhar porque há um Gouveia e Melo aí há que tempos nas sondagens, porque há um André Ventura que também já se esperava que se recandidatasse. Se calhar porque ao governo também convém que isto mexa noutro tabuleiro para que o tabuleiro governamental não esteja sempre ali sob o foco noticioso, enfim, se calhar está aqui um melting pot de razões. Agora, eu estava aqui a contar, em 2016, portanto há 10 anos, para as eleições de há 10 anos foram 10 candidatos, primeiro eram 11, mas depois houve um que caiu, não é? Eram 10 candidatos, não sei a quantos chegaremos desta vez, mas com esta multidão já aqueles menos relevantes politicamente que também já se anunciaram. Sim, a dúvida é se Tino de Rãs volta a candidatar-se, não é? O Tim Vieira, esse já anunciou, portanto há mais um caso desse. Assim, pois aí a Joana Amaral Dias, não é? Que ainda não anunciou, mas já tem apoio que é apoio. E sim, parece-me que há aqui há de facto um acelerar das coisas. Deixa-me só dizer uma coisa em relação a isso. Eu acho por que haver muitos nomes em cima da mesa já há muito tempo. Aos fatores que disseste, eu diria que a perspectiva de poder haver eleições em 2026 e o Parlamento fragmentado, acho que também faz com que os partidos tentem de alguma forma marcar posição, testar o eleitorado e, portanto, acho que isso também é uma das razões que ajuda a acelerar o calendário. Para terceiro tema, eu queria entrar um pouco mais pelas autárquicas, mas já sem tutti frutti.
São umas eleições que os partidos também já estão a preparar e que acontecem até antes das presidenciais, embora aparentemente com menos pressa. São José, quais são as tuas grandes curiosidades eleitorais? Assim, 2 ou 3 câmaras em que tu achas que pode haver duelos acesos ou mudanças Primeiro deixa-me importantes? dizer-te que esta acusação do Tutti Frutti vai entrar nas autárquicas, particularmente em Lisboa. Mas isto, os casos são em uma série de câmaras, não é? Nós só falamos em Lisboa. Está bem, mas há mas uma vai série de entrar câmaras nas envolvidas. Isto vai Sim. entrar nas autárquicas. E particularmente, repito, em Lisboa. Porque há 2 vereadores que se suspenderam o mandato. Um do PS e outro do PSD. Sim, falamos nisso. Portanto, vai entrar. Câmaras em que eu tenho expectativas penso que vão ser importantes batalhas políticas. A começar de Lisboa, não é? Que é a capital, é a câmara mais importante do país. Moedas será com certeza candidato. A sério? A sério? Não fica fácil de conta que não. Sim, mas será seguramente candidato. Ele está a cumprir o primeiro mandato, portanto é muito difícil um presidente a cumprir o primeiro mandato não ser reeleito, mas o PS também está a tentar jogar forte. Vamos ver, ainda não se sabe, o candidato do Chega não se sabe que moça pode ou não fazer nas outras candidaturas. Há 4 anos correu mal ao Chega, porque pôs creio que um ator... Um ex-apresentador de televisão que entretanto morreu. Morreu, sim. Graciano. Nuno Graciano. E francamente não correu bem. Não sabemos que influência que o Chega poderá ainda ter no resultado de Lisboa. Depois, outra câmara que eu acho que vai ser muito interessante de acompanhar é o Porto. Porque mesmo como ontem se soube da recandidatura do número 2 de Rui Moreira, o número 2 de Rui Moreira não é Rui Moreira. Não. Pronto, e portanto o PS volta a recandidatar pela 3ª vez Manuel Pizarro, que as sondagens dão com um resultado simpático, por agora, embora faltem muitos meses. Ainda o PSD ainda não tem candidato. Fala-se de Pedro Duarte, do Ministro dos Assuntos Parlamentares, mas penso que vai ser também uma disputa importante. Outra Câmara que eu tenho grandes expectativas é Coimbra, também capital distrito. É agora presidida por um independente que foi ex-bastonário da Ordem dos Médicos, que foi apoiado pelo PSD. E que também está no seu primeiro mandato. E que está no seu primeiro mandato, mas a candidata do PS será Ana Abrunhosa, que é uma pessoa com uma grande capacidade de rua, de falar com as pessoas, com uma grande empatia, e eu penso que vai ser também uma interessante disputa. Depois é uma cidade que eu também tenho algumas expectativas. E o Bloco também tem um candidato relevante, já agora só essa nota. Sim, é verdade. Que é o Pureza, sim. Para não estar aqui também a desfiar o país inteiro. Há uma cidade que eu tenho algumas expectativas do que é que vai acontecer, que é Sintra. É um concelho muito populoso. Vila. É Vila. Vila. Estás a falar do meu concelho, a Vila. Está bem, é Vila, sim. Mas para mim é uma cidade, desculpa lá o erro técnico. Ou outro município, que é o de Sintra, em que Basílio Horta, eleito independente pelo PS, cumpriu 3 mandatos, está-se de saída. Sai de cena. O PS tem parte de um resultado muito confortável. A candidata Ana Mendes Godinho. Não se sabe ainda quem é de facto o candidato do PSD, mas eu acredito que o PSD queira apostar fichas fortes em Sintra. Já se sabe do Chega, que é a Rita Matias, não é? Sim, que também é uma candidata forte. O problema do PSD é que as fichas que têm apostado em Sintra nas últimas eleições, as 2 últimas eleições foram o que foram. E além disso, há ali também conversas para alguma candidatura com a Iniciativa Liberal. Assim, E a questão do PS em eu tenho Sintra alguma expectativa. até por perceber isso, se o PS consegue manter
Sintra. É se o PST não apoiar Marco Almeida, se ele não avança também e não come espaço a... Enfim. Porque anda menos escrutinho, também tem essa capacidade de rua que estava a referir. A São Abrunhosa, ela também tem essa capacidade. A Abrunhosa é uma pessoa e muito era empática. muito desejada na Guarda, mas preferiram apostar nela para uma cidade com maior... para uma vila com maior relevância. Eu agora estava a pensar na cidade da Guarda, que é pequena, mas de facto era a preferida dos dirigentes locais. Sim, a Sintra são 200 porque ela mil eleitores. teve bons resultados como candidata a deputada durante 2 eleições, não é? Portanto, cabeça de lista. David, nós já escrevemos que o PST está mais atrasado nas escolhas. O que eu te pergunto é, isso pode estar relacionado com o facto do partido estar no poder e ter arregimentado algumas tropas importantes para a governação? E pergunto isto lembrando, por exemplo, do caso de Pedro Duarte, que é ministro e é um dos nomes falados para o Porto. Sim, isso faz mudar aqui um bocado os timings. Eu acho que esse é um fator, há uma confluência de 2 fatores principais, pelo menos. Eu começaria por outro, que é, olhando para trás, nós vemos que o PSD teve muitos anos afastado do poder, não é? E se considerarmos também a crescente degradação do exercício de cargos políticos e também públicos, para quem em especial a justiça, mas até, eu diria, algum jornalismo tabloide, tanto contribuíram, isso acabou por emagrecer a capacidade de recrutamento e esvaziar o PSD de quadros também. E nesse sentido isso também dificultou aqui o leque de escolhas do PSD num primeiro momento, numa primeira instância para o governo e agora para as autárquicas. Obviamente também por outro lado, estando o PSD no poder, além do governo, tem um vastíssimo leque de cargos a distribuir pelos fiéis do partido, nas mais diversas entidades, nas posições intermédias do Estado também, e portanto, obviamente, com toda essa panóplia de cargos a distribuir, e que são cargos que são muito, provavelmente, são bem mais apetecíveis do que a generalidade das autarquias, porque as autarquias hoje em dia genericamente são mal pagas, não é? Porque estão dependentes da população e, portanto, só nas grandes cidades é que, de facto, os presidentes de Câmara ganham bem, ou minimamente bem, e, portanto, o próprio escrutínio, a própria dificuldade do cargo, é muito mais fácil, por vezes, estar em determinadas direções regionais e funções intermédias em que se ganha tanto ou mais do que um presidente de Câmara, do que ter as chatices de ser presidente de Câmara para ganhar ainda menos dinheiro e portanto, nesse sentido, eu acho que se conjugarmos tudo isto ajuda a explicar o facto de o governo, neste caso o partido principal do governo, o PSD, estar mais atrasado. Só ainda um pequeno fator que eu acho que também contribui, é mais conjuntural, mas de facto há aqui a perspectiva de uma remodelação no governo e a possibilidade de Luís Montenegro querer fazer coincidir o momento para remodelar com tirar do governo potenciais candidatos autárquicos. Fala-se muito de Pedro Duarte, mas também já se escreveu que o próprio Castro Almeida, que é um dos ministros com maior peso político e já foi autarca, governo, não é? Muitos anos. Já foi autarca, precisamente, tem essa experiência. Haverá outros exemplos, mas fazer coincidir isso com a admissão ou com a saída de eventuais erros de casting deste governo. Cada um terá os seus na ideia, mas há seguramente 1 ou 2 erros de casting que estarão a ser considerados. Seria uma saída airosa para os erros de casting. E juntar tudo para não estar a fazer isso é normal, não é? Juntar-se, esperar-se pelo momento certo para fazer os retoques todos ao mesmo tempo e não estar a criar o desgaste de ir sistematicamente mudando. E, portanto, eu acho que estes 3 fatores, os outros 2 principais, mas também esta da remodelação, explicam essa maior demora. É um ponto importante. Avançamos então para um rápido momento público e notório. Mariasa primeira. Olha, eu vou falar sobre o caso de hoje, não é? Da revelação de que há o agora ex-deputado municipal do Chega em Lisboa, Nuno Pardal, que foi acusado por prostituição de menor. Eu podia, mas não vou recusar usar um ditado que é no melhor pano cai a nódoa, mas não será no melhor pano, será no pano do Chega cai a melhor nódoa, porque este é mais um daqueles casos em que, afinal, o partido que é tão
tão rápido a apontar o dedo aos outros, ainda não disse absolutamente nada, não sabemos se André Ventura desta vez vai dizer que estava no estrangeiro, mas enfim, só para dizer outra coisa, que é o Chega sempre levantou uma das bandeiras que o Chega sempre usou, sempre levantou nestas discussões, foi a castração química de pedófilos e de abusadores de crianças. Neste caso, trata-se de um rapaz de 15 anos e, portanto, aplicar-se-ia, não é? Aquilo que o Chega defende para os outros. Aplicar-se ao seu eleito na Assembleia Municipal de Lisboa. É isso, e o encostem-nos à parede também, não é? Sim. Eles tanto gostam de dizer. São José. E já agora só uma nota, e também as terapias para homossexuais, há quem defenda isso no partido, não proposta formal, mas há quem defenda também isso no mas partido. Essa da castração química essa é uma proposta. Chegou a ser a tempestade perfeita, está tudo junto. Chegou a ser uma das propostas de revisão constitucional, de revisão, não é? E houve também um projeto de lei que foi a votos e que foi obviamente chumbado. Eu não estava a comparar, mas estava só também, para não nos esquecermos, também há quem defenda isso no partido. Bom, o meu público e notório é... Eleva lá o nível disto. É para dar os parabéns à Assembleia da República e à maioria dos partidos da Assembleia da República que chumbaram propostas do Chega e da IEL, que queriam ouvir o primeiro-ministro António Costa, 2 chefes de gabinete dele e uma série de entidades, incluindo serviços secretos, sobre a pena que foi encontrada no cofre do primeiro-ministro, que está identificado a origem dessa pena, que é o tal senhor que também mandou uma bala para o Presidente da República e que, pronto, é uma pessoa com perturbações de saúde, pronto. E eu acho que a Assembleia fez bem, porquê? Porque quer o Chega, quer a IEL, baseava o requerimento numa coisa que não existe neste caso, que é que aquela pena no cofre tinha violado o segredo de Estado. Ora, quem violou o segredo de Estado foi o senhor, que se houve violação do segredo de Estado, foi o senhor que mandou a pena, que não foi acusado disso na altura. E uma pena está dentro de um cofre. Violar o segredo do Estado é divulgar publicamente dados que são segredo de Estado, o que não acontece neste caso. Portanto, os restantes partidos da Assembleia estiveram muito bem em não permitir este aproveitamento populista sem nenhum fundamento, nem nenhum interesse. David. O meu vai para o secretário de Estado da Administração, o ex-secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento, que esteve esta semana a dar explicações no Parlamento relativamente à sua saída, não é? Parecia um santo. E a dado ponto ele garantiu, que foi o mais extraordinário de tudo, ter tido o aval da entidade da transparência para constituir, já enquanto governante, as tais 2 empresas que iriam operar no setor mobiliário e que poderiam vir a beneficiar da nova lei dos solos, que estava a ser desenhada precisamente pelo Ministério onde trabalhava. Ora, Hernani Dias parece ter mentido com total transparência, porque a tal entidade veio logo dizer que não só não possui qualquer competência consultiva para dar esse parecer, como a garantir que não emitiu nenhum parecer. Além disso, garante a entidade, o contacto que houve, feito por Hernani Dias, foi posterior à criação das empresas, contrariamente ao que ele havia dito foi primeiro. Já a 6 de janeiro, não é? Sim, e portanto retomando aqui um bocado do que foi na semana passada, ou há 15 dias que utilizei esta expressão, mas pronto, eu acho que isto é mais uma prova do amadorismo político do ex-secretário de Estado. Muito bem, obrigada aos 3 que estiveram aqui e a quem nos esteve a ouvir em casa. O Poder Público volta na próxima semana. Até quinta. Até lá. Boa semana. Até para a semana. O público fica no ouvido.